Mas o senhor, uma vez na cadeira de prefeito, o senhor vai sofrer, o senhor acabou de falar, né, de tudo que tem por trás do sistema de ônibus. O senhor deve sofrer uma pressão enorme e a gente sabe, dentro tem uma infiltração e conexões que eu diria suprapartidárias ali, né? O próprio relatório, a denúncia, na verdade, do Ministério Público destaca, candidato, que essas empresas que estão hoje sob suspeita, né, que a gente mencionou agora, elas entraram no sistema na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, atual vice na chapa do senhor. Lá atrás, quando a Marta foi legalizar a questão dos peroeiros e tal, transformaram essas empresas, viraram cooperativas, e aí elas, de uma forma legal, entraram no sistema. Essa Transwolf era a Cooperpan do passado, essas outras empresas da Zona Leste também eram cooperativas, todas elas com conexões políticas, né? Como o senhor vai lidar com isso? E eu digo isso porque assim, a gente acompanha, o Haddad teve que lidar com isso em 2013, depois das manifestações, disse que abria a caixa preta, isso foi uma pressão enorme. E as coisas continuam, a gente está pagando aí quase 7 bilhões de subsídio, né, 800 milhões só para essas empresas investigadas. Você precisa ter coragem e não ter rabo preso, Fábio. Mas só para a gente fazer uma correção, para não ficar nada no ar. A Marta Suplicy enfrentou a máfia do transporte. Teve que andar de colete à prova de bala. Sofreu inúmeras ameaças. E o que ela fez foi justamente acabar com Quem é mais antigo lembra do transporte clandestino. Eu me lembro que eu estava no ensino médio, eu saía lá do Fernão Dias, a escola que eu estava estudando à época, lá na Pedroso de Moraes, uma escola estadual. Pegava ônibus na Teodoro Sampaio e meus pais moravam perto da Avenida Sumaré. Aí eu pegava a Terminal Barra Funda. E era uma perua, era a Kombi, que o povo passava gritando. Barra Funda! Era isso. Isso era o tempo do Pita. Tá? A Marta veio e organizou esse sistema clandestino que estava uma zona na cidade de São Paulo. E enfrentou. Acho que naquele momento você não tinha a menor condição de saber, né, quem tinha relação com o outro, não sei o quê. Depois que isso se consolida no sistema, uma vez feito, né, e você já tinha acusações e você já tinha denúncias, a atuação do atual prefeito não é que ela foi omissa, ela foi conivente, foi cúmplice. Isso nós precisamos deixar aqui em alto e bom tom. Agora, o enfrentamento depende do quê? Eu não estou dizendo que eu vou aqui chutar o balde, eu vou ser aqui... Assim, o papel de prefeito não é ser vingador. O papel de prefeito é governar para melhorar a vida das pessoas. Agora, papel de um prefeito sério, correto, não é permitir sacanagem com os negócios públicos. Não é permitir infiltração do crime organizado com os negócios públicos. Vocês viram o que virou o estado do Rio de Janeiro? É um povo que eu tenho o maior respeito, mas o que virou com a infiltração da milícia? Quase todos os ex-governadores nos últimos 20 anos foram presos. E a milícia, sim, dentro da polícia. A milícia dentro de todos os negócios públicos. A milícia dentro das OS de saúde. O Witzel foi impeachmentado por causa disso. Veja, eu não quero isso para São Paulo. Então, você precisa ter coragem e capacidade de enfrentamento. Eu o farei. Não farei como o cara que vai chegar e tirar todo mundo, vingar, romper contrato, porque não é assim. Porque a vida não funciona desse jeito, mesmo que você queira. Né? Você tem judiciário, você respeita os poderes, você tem MP, né? Você tem Câmara Municipal, e você tem que saber. Agora, aceitar a bandalheira que virou a entrada do crime organizado no sistema de transporte em São Paulo, os contratos, e aqui, se me permite um momento falar sobre isso, porque essa foi uma das coisas que mais me chocou estudando a cidade de São Paulo. Eu estudei pra caramba no último período, cada contrato, cada tema, fui conversar com todos os especialistas, com todos os setores da cidade. Eu vi muita coisa que me deixou de cabelo em pé. Mas o que eu vi no transporte foi uma das coisas mais indignantes para quem é cidadão. Vê só. Você teve uma renovação de contrato de transporte que começou a ser discutida no governo do Haddad. Tinha passado 20 anos. Até então, o transporte, a cobrança do subsídio, o pagamento do subsídio para as empresas era por número de passageiros. Como é que funciona? Até para as pessoas poderem entender, porque isso pode ser uma linguagem muito técnica. Além da tarifa que a gente paga,
no transporte, a prefeitura complementa isso, porque segundo a planilha das empresas, a tarifa não é suficiente para bancar o custo do sistema. E esse complemento chama subsídio, certo? Qual que era o critério para pagamento do subsídio? Cada vez que rodava a catraca, a empresa recebia. Então ela recebia por número de passageiros. O que aconteceu a partir disso? Uma empresa chegava lá, não estou dizendo que todas fizeram isso, mas se torna um procedimento. Ela tinha que fazer a linha, metrô Campo Limpo, Praça Ramos, certo? Terminal Campo Limpo, Praça Ramos. Ela tinha que fazer essa linha de 10 em 10 minutos, tinha que passar o ônibus. Aí ela vai lá, bota de 20 em 20. O pessoal espera mais no ponto. O pessoal vai mais espremido e ela ganha a mesma coisa. Porque ela está ganhando por número de passageiros. Sendo que o custo dela é por viagem. Então ela economiza um tanque de diesel, um cobrador, um motorista, um desgaste de um ônibus. Isso se tornou um padrão. MP foi para cima, Haddad viu isso e falou, vamos mudar. A remuneração tem que ser pelo custo real. Então as empresas vão receber, não mais por número de passageiros, mas por viagens feitas. E nós vamos garantir que o GPS de cada ônibus funcione, monta uma central da SP Trans e a gente fiscaliza a viagem pelo GPS, que é como tem que ser, como todas as grandes metrópoles do mundo fazem. Beleza. Haddad perdeu a reeleição, não conseguiu assinar, isso foi ser assinado já entre o Dória saindo para o Bruno. Assinou o contrato, aí fez isso, beleza, mudou. E acabar com a bandalheira, com esse sobrelucro, os caras ganhando em cima da superlotação. O sobrelucro dele em cima das pessoas andando igual sardinha em lata. Aí chegam as empresas para o prefeito à época e dizem, olha, a gente precisa de um tempo para se adaptar, precisa criar esse sistema. Blá, blá. Criaram uma fase de transição, que era para durar 2 anos. Essa fase de transição dura há 6 anos. Há 6 anos. As empresas não estão cumprindo o contrato. E o Ricardo Nunes não está cumprindo o contrato. E as pessoas ficam entulhadas dentro de ônibus e as empresas ganhando mais subsídio. Eu vou acabar com a fase de dia 1º de janeiro, acabou a fase de transição. E, portanto, se reduziu a superlotação de ônibus em São Paulo.